Oi, tudo bem aí? Então, hoje a gente vai ver que o Mendeley ele serve muito mais que só para deixar as referências. A gente pode deixar nossos PDFs nele, sublinhar, fazer comentários, criar as pastas e subpastas, o que facilita muito a nossa organização na leitura dos artigos. Então, vamos lá. Antes de tudo, então, eu vou criar só uma pasta. Então, uma pasta artigo, por exemplo. Veja que aqui eu tenho várias pastas e subpastas a depender do que eu estou trabalhando, então a gente consegue criar uma biblioteca dentro desse Mendeley, facilitando e evitando que a gente tenha muitas pastas dentro do nosso computador, né? E aí a gente consegue deixar isso de forma online também. Então eu criei a pasta aqui artigo, estou na minha pasta artigo e aí eu posso simplesmente arrastar os meus artigos de interesse. Então ele vai carregar e esse PDF vai ficar armazenado aqui. Ele já faz a referência automática, que a gente vai poder comentar mais para frente de como atualizar, de como utilizar essa referência no Mendeley, mas hoje é mais focado em relação à organização desses artigos e leitura desses artigos dentro do Mendeley. Então, de início, a gente consegue arrastar esse artigo, a gente também consegue adicionar aqui, dessa forma, ok? Mas arrastando, você consegue adicionar vários de uma vez só. E nós temos aqui as nossas pastas e subpastas, que são muito fáceis de criar. Então, por exemplo, eu criei a pasta artigo e eu posso criar uma subpasta nesse pasta artigo. Outra opção que a gente tem, muito interessante, são os tags. Então, veja aqui, por exemplo, tenho tags. Os tags nos vão facilitar para depois poder encontrar esse artigo, assuntos específicos de forma mais fácil. Então, veja aqui os diferentes tags que eu tenho. Então, eu trabalho com metabolômica. Então, eu vou no tag, vai aparecer os artigos que estão relacionados a esse, porque às vezes a pasta que eu criei é pasta introdução, discussão, algo do gênero, mas aí eu consigo criar também os tags. Por exemplo, eu gosto muito de criar os tags relacionados a análises específicas, que aí depois, quando eu estou fazendo a discussão dos meus artigos, eu consigo comparar com artigos que tiveram análises semelhantes ou iguais ao mesmo. Como é que eu crio isso, então, dentro do artigo? Por exemplo, li esse artigo aqui, aí aqui ao lado tem a referência. Veja que aqui tem os tags. Então, eu vou criar um tag sensorial e um tag alimentos. Só dar Enter, né? Só sair. Então, se eu voltar aqui, alimentos, apareceu esse artigo, sensorial, apareceu esse artigo. Além dos tags, tem outras opções também. Procurar por autor, que isso já é feito automático. Procurar por publicações, então por revistas específicas. E procurar também pelas palavras-chave que eles citam e que é feito de forma automática pelo próprio Mendeley. Então, isso facilita para a gente encontrar fora as pastas e subpastas. Então, agora vamos na leitura em si. Uma coisa muito interessante que existe é que nós podemos sublinhar ao longo desse texto o que nos interessa. E nós temos diferentes opções de cor. Eu gosto muito de deixar ao lado do meu computador cores específicas. Eu deixo um post-it com cores específicas de assuntos específicos. Por exemplo, para mim verde sempre é metodologia, azul são comentários, amarelo notas gerais. Então eu vou deixar aqui para vocês aqui do lado a forma que eu utilizo, que são as principais coisas que eu acho interessante. Mas você faz isso em todos os artigos? Não, eu faço isso nos artigos principais que eu preciso ler mais profundamente. Claro que em artigos gerais, naquela leitura mais rápida, eu acabo usando o sublinhado amarelo, que para mim é o sublinhado de notas gerais, e vou lendo de forma mais dinâmica. Outra opção nós podemos selecionar então aqui, vejam, palavras, né?
E se por acaso tiver alguma imagem, alguma fórmula específica, por exemplo, aqui a gente tem uma imagem, então eu não consigo selecionar essa parte usando esse tipo de sublinhado. Eu tenho esse tipo de sublinhado retângulo que permite que eu selecione dentro das imagens. Isso também é muito interessante, então eu posso selecionar áreas específicas dessa imagem que me chamaram a atenção. Por fim, nós temos então dentro dessa parte do PDF a opção notas. Então você pode adicionar notas, as notas também têm diferentes cores. E aí, por exemplo, eu fiz uma anotação. Eu costumo usar bastante assim, esse artigo eu achei interessante isso, eu tinha lido outra coisa, ou uma palavra específica me levou a um site, então, depois que eu fechei, depois que eu fiz a minha anotação, é só clicar em cima e eu consigo ler a anotação que eu fiz. E ela também pode ser movimentada em diferentes partes. Voltando, então, para o artigo em si, então nós estamos na nossa pasta do artigo, nós temos a opção dessa forma. Então, dessa forma, ele não foi lido. Se eu apertar em verde, eu sei que eu já li esse artigo e finalizei a leitura dele. E outra coisa, eu posso marcar, então, com uma estrela, e aí esse artigo é o favorito dos meus artigos. Depois, se eu for nos artigos gerais e apertar aqui dessa forma, nessa estrela aqui em cima, vai aparecer todos que estão com estrela, primeiramente, ou todos que já foram lidos.